Seja bem-vindo ao canal Bíblia na Voz. Para receber nossos vídeos, faça sua inscrição e ative o sininho. Ajude com seu like para que a palavra chegue a mais pessoas. Espero que goste do vídeo e deixe seu comentário. João, capítulo 8. Jesus retirou-se para o Monte das Oliveiras, mas logo voltou para o templo. O mundaréu de gente estava à sua volta, e ele se sentava e começava a ensiná-los. Os mestres religiosos e os fariseus apareceram com uma mulher que fora apanhada em adultério. Eles a puseram à vista de todos e disseram: Mestre, esta mulher é adúltera, foi apanhada em flagrante. Moisés na lei ordena o apedrejamento de quem comete esse crime. O que o senhor diz? Eles tentavam apanhá-lo numa armadilha. Queriam induzi-lo a dizer algo incriminador, que pudessem depois usar contra ele. Jesus limitou-se a ficar escrevendo com o dedo na terra. Mas eles não desistiram. Por fim, ele se levantou e disse: Quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Encurvando-se novamente, continuou a escrever na terra. Ouvindo isso, eles começaram a deixar o local, um após o outro, a começar pelos mais velhos. A mulher foi deixada ali. Jesus levantou-se e perguntou: Mulher, onde eles estão? Ninguém condenou você? Ninguém, Senhor, foi a resposta. Nem eu, disse Jesus. Siga seu caminho, mas de agora em diante, não volte a pecar. Mais uma vez, Jesus discursou para o povo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não ficará tateando no escuro. A minha luz é para a vida toda. Os fariseus fizeram objeção. Tudo o que temos é a sua palavra. Precisamos de algo mais concreto. Jesus replicou: Vocês estão certos quando dizem que têm apenas minha palavra. Mas estejam certos de que ela é verdadeira. Sei de onde vim e para onde vou. Vocês não sabem de onde sou nem para onde serei levado. Vocês decidem de acordo com o que podem ver e tocar. Eu não faço esse tipo de julgamento. Ainda que fizesse, seria um julgamento verdadeiro, porque não iria se basear na estreiteza da minha experiência, mas na grandeza daquele que me enviou, o Pai. Isso preenche as condições estabelecidas na lei de Deus. Vocês devem confiar no depoimento de duas testemunhas. E é o que vocês têm, minha palavra e a palavra do Pai que me enviou. Eles perguntaram: Onde está esse a quem você chama de Pai? Jesus respondeu: Vocês olham para mim e não me veem. Como esperam ver meu Pai? Se me conhecessem, iriam conhecer o Pai também. Ele fez esse discurso na tesouraria, enquanto ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque sua hora ainda não havia chegado. Ele continuou: Estou partindo, e vocês vão me procurar, mas estão perdendo Deus ao fazer isso, entrando num beco sem saída. Vocês não poderão ir comigo. Os judeus se perguntavam: Será que ele vai se matar? Foi isso que ele quis dizer quando falou: Vocês não podem vir comigo? Jesus explicou: Vocês estão presos ao que é mundano. Eu estou em contato com algo que está além dos seus horizontes. Vocês vivem de acordo com o que veem e tocam. Eu tenho outros parâmetros. Já disse que vocês perderam Deus agindo assim. Estão num beco sem saída. Se vocês não crerem que sou quem digo que sou, estão encurralados pelos seus pecados. Repito, vocês estão perdendo Deus. Eles perguntaram: Então quem é você? Jesus respondeu: O que tenho dito desde o princípio. Tenho coisas a dizer que os deixarão preocupados, julgamentos que irão afetá-los. Mas se vocês não aceitam a veracidade daquele que ordenou minhas palavras e atos, nada disso importa. Portanto, vocês estão questionando não a mim, mas aquele que me enviou. Eles ainda não haviam entendido que ele se referia ao Pai. Então, Jesus tentou de novo: Quando vocês levantarem o Filho do Homem,
Então vão saber quem eu sou, que não estou inventando nada, mas falando apenas aquilo que o Pai me comunicou. Aquele que me enviou permanece comigo. Ele não me abandona. Ele vê a alegria que tenho em agradar-lhe. Depois que ele se expressou dessa forma, muitos decidiram acreditar. Então Jesus dirigiu a palavra aos judeus que diziam crer nele. Se vocês permanecem comigo, vivendo o que eu ensino, sem dúvida são meus discípulos. Então irão experimentar a verdade, e a verdade vai libertá-los. Surpresos, retrucaram. Mas somos descendentes de Abraão? Nunca fomos escravos de ninguém? Como você pode dizer, a verdade vai libertá-los? Jesus respondeu: declaro solenemente a vocês que quem escolheu uma vida de pecado caiu numa armadilha, num beco sem saída. Assim é de fato um escravo. Um escravo é um hóspede temporário que não pode ir nem vir quando quer. Já o filho tem uma posição estabelecida e o controle da casa. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres. Sei que são descendentes de Abraão, mas também sei que vocês estão tentando me matar, porque minha mensagem ainda não entrou na cabeça dura de vocês. Estou falando de coisas que vi enquanto estava na companhia do Pai, e vocês teimam em fazer o que ouviram do pai de vocês. Eles ficaram indignados. Nosso pai é Abraão! Jesus contestou: se vocês fossem mesmo filhos de Abraão, realizariam as obras de Abraão. Mesmo assim, aqui estão vocês, tentando me matar, um homem que fala a verdade que recebeu diretamente de Deus. Abraão nunca fez nada parecido. Vocês insistem em repetir as obras do pai de vocês. Eles disseram: não somos bastardos, temos um pai legítimo, o Deus único. Se Deus fosse o pai de vocês, Jesus prosseguiu, vocês iriam me amar, pois vim de Deus e aqui cheguei. Não vim por conta própria, Ele me enviou. Por que então não entendem uma palavra do que digo? Eis a razão, vocês não suportam a verdade. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e tudo o que querem é agradar a ele. Ele foi assassino desde o princípio, e não podia permanecer na verdade, porque nele não havia um resquício de verdade. Quando o mentiroso fala, ele o faz com base em sua natureza mentirosa, e enche o mundo com mentiras. Então eu chego, declaro toda a verdade, e vocês não querem nada comigo. Será que algum de vocês pode provar que eu disse uma só palavra enganosa, ou cometi um simples pecado? Mas se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem está do lado de Deus ouve o que ele diz. É por isso que vocês não ouvem. Vocês não estão do lado de Deus. Os judeus então disseram: faz sentido. Estávamos certos quando dissemos que você é um samaritano louco, possuído por demônio. Jesus reagiu: não sou louco. Apenas honro meu Pai, enquanto vocês me desonram. Não estou querendo nada para mim. Deus planeja algo glorioso e grandioso aqui, e está a ponto de realizar esse plano. Falo com absoluta confiança. Se vocês praticarem o que digo, não terão de encarar a morte. Nesse ponto, os judeus o interromperam. Agora temos certeza de que você é louco, porque Abraão morreu, os profetas morreram, e você aparece dizendo: se vocês praticarem o que eu disser, não terão de encarar a morte. Você, por acaso, é maior que nosso pai Abraão, que morreu? E quanto aos profetas que morreram, quem você pensa que é? Jesus disse: se eu apontasse os holofotes para mim mesmo, nada conseguiria. Mas meu Pai, o mesmo que vocês dizem ser o Pai de vocês, a que me pôs neste tempo em lugar de glória, vocês não reconheceram sua ação, mas eu sim. Se eu por falsa modéstia dissesse que não sabia o que está acontecendo, seria tão mentiroso quanto qualquer um de vocês. Mas eu sei, e estou fazendo o que ele diz. Abraão, o pai de vocês, com fé jubilosa olhou para o futuro e viu meu dia chegando. Ele viu e se alegrou. Os judeus estranharam.
Você não tem nem 50 anos e Abraão viu você? Acreditem em mim, disse Jesus. Eu sou o que sou, muito antes que Abraão fosse alguma coisa. Era provocação demais para eles. Por isso, pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus se afastou dali, retirando-se do templo. João, capítulo 9. Caminhando pela rua, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse: Vocês estão fazendo a pergunta errada, procurando a quem culpar. Não há nenhuma relação de causa e efeito aqui. Em vez disso, olhem para o que Deus pode fazer. Precisamos trabalhar com energia por aquele que me enviou, enquanto o sol está brilhando. Quando a noite chega, o expediente acaba. Mas enquanto eu estou no mundo, há bastante luz. Eu sou a luz do mundo. Dito isso, ele cuspiu no chão, fez uma mistura de barro com a saliva, esfregou a mistura nos olhos do cego e disse: Vá, lave-se no tanque de Siloé. Siloé significa enviado. O homem foi, lavou-se e passou a enxergar. Momentos depois, a cidade estava em alvoroço. Os parentes do homem e aqueles que ano após ano o conheciam como mendigo cego perguntavam: Esse não é o homem que conhecemos, que se sentava aqui e mendigava? Outros diziam: É ele mesmo! Mas alguns duvidavam. Não pode ser o mesmo homem de jeito nenhum. É só alguém parecido com ele. Mas o homem confirmou: Sou eu mesmo. Eles o interrogaram: Como você conseguiu enxergar? Um homem chamado Jesus fez uma mistura, esfregou-a nos meus olhos e disse: Vá a Siloé e lave-se ali. Eu fiz o que ele disse, lavei-me e comecei a enxergar. Então, onde ele está? Eu não sei. Eles levaram o homem aos fariseus, porque o dia em que Jesus fez a mistura e curou a cegueira dele era sábado. Os fariseus o interrogaram de novo, para saber como ele havia conseguido enxergar. Ele respondeu: Ele pôs uma mistura em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus resmungaram: Obviamente esse homem não pode ser de Deus. Ele não guarda o sábado. Outros argumentaram: Como um homem mau pode realizar milagres, atos que revelam o próprio Deus? Assim houve divisão entre eles. Eles voltaram a interrogar o cego: Você é o perito aqui. Ele abriu seus olhos. O que você tem a dizer sobre isso? Ele disse: Ele é um profeta. Os judeus se recusavam a acreditar que aquele homem havia sido cego a vida toda. Então chamaram os pais do homem, que agora enxergava muito bem, e perguntaram: Este é o filho de vocês? O que vocês dizem que nasceu cego? Então como ele pode ver agora? Seus pais disseram: Sabemos que ele é nosso filho e sabemos que ele nasceu cego. Mas não sabemos como veio a enxergar. Não temos a menor ideia de quem abriu os olhos dele. Por que não perguntam a ele? Já é adulto, pode falar por si. Os pais dele falaram assim porque tinham medo dos líderes judeus que haviam determinado que quem afirmasse que Jesus era o Messias seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais disseram: Perguntem a ele, já é adulto. Eles convocaram o ex-cego segunda vez e disseram: Dê o crédito a Deus. Sabemos que aquele homem é um impostor. Ele replicou: Não sei nada sobre isso, mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu era cego e agora vejo. Eles perguntaram: Como ele fez isso a você? Como ele abriu seus olhos? Já contei mais de uma vez e vocês não ouviram. Porque querem ouvir de novo? Querem se tornar discípulos dele?
A resposta deixou-os furiosos. Discípulo dele é você! Nós somos discípulos de Moisés! Temos certeza de que Deus falou a Moisés, mas não temos ideia de onde saiu esse homem. O homem respondeu: Impressionante. Vocês alegam não saber nada a respeito dele, mas o fato é que ele abriu meus olhos. É fato bem conhecido que Deus não age por meio de pecadores, mas ouve quem vive em reverência e cumpre sua vontade. Ninguém jamais ouviu falar de alguém que tivesse aberto os olhos de um homem que nasceu cego. Se esse homem não viesse de Deus, não seria capaz de fazer nada. Eles disseram: Você não passa de um Zé Ninguém. Como ousa querer nos ensinar? Então correram com ele dali. Jesus soube que eles o haviam expulsado. Procurou por ele e o achou. Então perguntou: Você acredita no Filho do Homem? O homem disse: Senhor, mostre-o para mim, para que eu possa crer nele. Jesus disse: Você está olhando para ele. Não reconhece minha voz? Senhor, eu creio, exclamou o homem e o adorou. Jesus então disse: Vim ao mundo para pôr tudo às claras, para estabelecer as distinções, de modo que quem nunca viu possa ver, e os que têm a pretensão de ver pareçam cegos. Alguns fariseus casualmente ouviram a conversa e indagaram: Você está nos chamando de cegos? Jesus disse: Se vocês fossem realmente cegos, não teriam culpa. Mas a partir do momento que se declaram capazes de enxergar, se tornam responsáveis por seus erros. João, capítulo 10. Vou tentar ser o mais claro possível. Se alguém pula ou arromba o aprisco das ovelhas, em vez de passar pela porta, não é para fazer boa coisa. É um ladrão de ovelhas. O pastor passa pela porta. O porteiro abre a porta para ele e as ovelhas reconhecem sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e é o guia delas. Quando estão fora do aprisco, ele as conduz e elas o seguem, porque conhecem sua voz. Elas não seguem a voz de um estranho. Vão se dispersar, porque não estão acostumadas a essa voz. Jesus contou essa história simples, mas eles não tinham ideia do que ele estava falando. Então, tentou de novo. Vou ser explícito então. Eu sou a porta para as ovelhas. Os outros são de má índole, ladrões de ovelhas, todos eles. Mas as ovelhas não os ouvem. Eu sou a porta. Quem passar por mim será bem cuidado. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna, uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que tenham sonhado. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá mais valor às ovelhas que a si mesmo e se sacrifica se for necessário. O empregado não é um pastor de verdade. As ovelhas nada significam para ele. Ele vê um lobo se aproximar e sai em disparada, deixando as ovelhas desprotegidas. Ele está ali apenas por dinheiro. As ovelhas nada representam para ele. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas, e minhas ovelhas me conhecem. Da mesma forma, o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Tenho mais consideração pelas ovelhas que por mim mesmo. Sacrifico-me se for necessário. Vocês também precisam saber que tenho outras ovelhas além das que estão neste aprisco. Preciso trazê-las e ajuntá-las também. Elas também reconhecerão minha voz. Então haverá um único rebanho e um só pastor. É por isto que o Pai me ama, porque entrego minha vida de livre vontade. Assim sou livre para reavê-la. Ninguém a toma de mim. Eu a entrego porque quero. Tenho o direito de entregá-la, mas também de reavê-la. Recebi essa autoridade do meu Pai. Esse discurso provocou outra divisão entre os judeus. Alguns diziam: Ele é maluco. Está na cara que não tem juízo. Por que perder tempo em ouvi-lo? Outros não estavam assim tão seguros. Essas não são palavras de um louco? Por acaso um louco pode abrir os olhos de um cego?
Eles estavam celebrando a festa da dedicação, chamada em hebraico Hanukkah, em Jerusalém. Era inverno e Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodeando-o, os judeus disseram: Por quanto tempo você vai nos deixar curiosos? Se você é o Messias, diga-nos diretamente. Jesus respondeu: Eu já disse, mas vocês não acreditaram. Tudo o que fiz foi autorizado por meu Pai. Ações que falam mais alto que palavras. Vocês não acreditam, porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas reconhecem minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Dou a elas vida real e eterna. Elas estão protegidas do destruidor o tempo todo. Ninguém consegue roubá-las de mim. O Pai que as pôs sob minha responsabilidade é muito maior que o destruidor, que o ladrão. Ninguém pode tirá-las dele. Eu e o Pai somos um só coração e uma só mente. Mais uma vez, os judeus estavam a ponto de apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: Tenho feito muitas boas ações da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Os judeus responderam: Não o apedrejaremos por nada de bom que você fez, mas sim pelo fato de ter dito essa blasfêmia, de chamar você mesmo de Deus. Jesus reagiu: Estou apenas citando um texto das Escrituras, em que Deus diz: Digo a vocês, vocês são deuses. Se Deus chama os antepassados de vocês de deuses, e as Escrituras não mentem, por que vocês gritam blasfemador, blasfemador, para o único a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo, só porque eu disse, sou o Filho de Deus? Se não faço as obras que meu Pai faz, não precisam crer em mim. Mas se faço as obras do Pai, esqueçam um momento o que eu disse a meu respeito e considerem a simples evidência das ações que estão diante dos seus olhos. Talvez assim as coisas se esclareçam e vocês consigam entender que não apenas fazemos as mesmas coisas, mas também somos o mesmo, Pai e Filho. Ele está em mim, eu estou nele. Eles ainda tentaram prendê-lo, mas ele conseguiu escapar. Voltou para a região do Jordão, onde João batizava, e ficou ali. Muitos se tornaram seus seguidores. Diziam: João não realizou milagres, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. Assim, muitos creram nele. João, capítulo 11. Havia um homem chamado Lázaro. Ele estava doente. Era de Betânia, cidade de Maria, e sua irmã Marta. Essa era a mesma Maria que ungiu os pés do Senhor com óleos aromáticos e depois os enxugou com os cabelos. Lázaro, que estava doente, era irmão dela. As irmãs mandaram um recado para Jesus: Senhor, aquele a quem o Senhor ama está muito doente. Quando Jesus recebeu a mensagem, comentou: Essa doença não é fatal. Será uma boa ocasião para demonstrar a glória de Deus na glorificação do Filho de Deus. Jesus amava os três: Marta, a irmã dela e Lázaro. Mas estranhamente, quando soube que Lázaro estava doente, permaneceu onde estava mais 2 dias. Só então disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judeia. Eles disseram: Rabi, o senhor não pode fazer isso. Os judeus querem vê-lo morto e o senhor quer voltar? Jesus respondeu: Não são 12 as horas da luz do dia. Qualquer um que anda na luz do dia não tropeça porque há muita luz. Andando de noite pode tropeçar, porque mal enxerga o caminho. Após esse comentário, ele anunciou: Nosso amigo Lázaro está dormindo. Vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se está dormindo, vai ter um bom descanso e se levantar bem disposto. Jesus falava da morte, enquanto os discípulos pensavam numa simples soneca. Então, Jesus resolveu falar claramente: Lázaro morreu. Estou feliz por causa de vocês, porque eu não estava lá. Vocês logo terão novos motivos para crer. Agora vamos a ele.
Tomé, chamado Gêmeo, suspirou e disse aos seus companheiros: Vamos, bem que podemos morrer com ele. Quando Jesus finalmente chegou, Lázaro estava morto havia 4 dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, distante cerca de 3 quilômetros, e muitos dos judeus davam apoio a Marta e Maria, compadecidos delas por causa do irmão. Marta soube que Jesus estava chegando e saiu ao encontro dele. Maria ficou em casa. Marta então lhe disse: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo agora, sei que tudo que o Senhor pedir a Deus será concedido. Jesus consolou-a: Seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Sei que vai, na ressurreição do fim dos tempos. Você não precisa esperar pelo fim. Eu aqui e agora sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Qualquer um que vive crendo em mim não irá morrer em definitivo. Acredita nisso? Sim, sempre acreditei que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que veio ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi até onde estava sua irmã Maria e sussurrou ao seu ouvido: O mestre está aqui e perguntou por você. Assim que ouviu isso, ela deu um salto e correu até ele. Jesus ainda não havia entrado na cidade e continuava no lugar em que Marta o havia encontrado. Quando os judeus, amigos dela, viram Maria passar correndo, foram atrás dela, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Maria foi até onde Jesus estava e caiu aos pés dele, dizendo: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorando e os judeus chorando com ela, sentiu grande indignação e perguntou: Onde vocês o puseram? Senhor, vem e vê, disseram. Naquele momento, Jesus chorou. Os judeus disseram: Ele o amava muito. Outros discordaram: Bem, se ele o amasse tanto assim, por que o deixou morrer? Afinal, ele abriu os olhos de um cego. Mal contendo a indignação, Jesus chegou ao local do túmulo. Era uma caverna simples na colina, com uma placa de pedra que a fechava. Ele ordenou: Removam a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse: Senhor, a esta altura já está com mau cheiro. Ele morreu há 4 dias. Jesus a olhou bem nos olhos. Eu não disse que, se acreditasse, você veria a glória de Deus? Dirigindo-se aos demais, insistiu: Vão em frente, tirem a pedra. Eles a removeram. Jesus ergueu os olhos para os céus e orou: Pai, sou grato porque até aqui tens me ouvido. Sei que sempre me ouves. Mas por causa da multidão aqui presente, oro assim para que eles possam crer que me enviaste. Então ele bradou: Lázaro, venha para cá! Lázaro saiu ainda enrolado nos panos da cabeça aos pés e com um lenço sobre o rosto. Jesus lhes ordenou: Desamarre-no para que possa ir. O fato causou uma reviravolta entre muitos dos judeus que estavam com Maria. Eles viram o que Jesus fez e creram nele. Mas alguns procuraram os fariseus para denunciá-lo. Os principais sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião da liderança judaica. O que faremos? Perguntaram. Esse homem insiste em seus feitos, criando sinais divinos. Se deixarmos, logo todos crerão nele, e os romanos virão e removerão um pouco poder e prestígio que ainda nos resta. Então, um deles, Caifás, designado sacerdote principal naquele ano, se pronunciou: Vocês não enxergam? Não percebem que é preferível um homem morrer pelo povo que uma nação inteira ser destruída? Ele não disse isso de si mesmo. Na condição de sacerdote principal naquele ano, sem saber, profetizou que Jesus estava para ser sacrificado pela nação, e não somente pela nação, mas para que todos os filhos de Deus dispersos
pudessem ser reunidos num só povo. Daquele dia em diante, ficou decidido que iriam matá-lo. Então, Jesus não arriscou mais aparecer em público no território dos judeus. Retirou-se para o interior, na região fronteiriça com o deserto, hospedando-se numa cidade chamada Efraim. Ali isolou-se com seus discípulos. A Páscoa se aproximava. Multidões vinham do interior para Jerusalém a fim de se preparar para a festa. Eles estavam curiosos a respeito de Jesus. Ele era o assunto dos que estavam ao redor do templo. O que vocês acham? Será que ele vai aparecer na festa? Enquanto isso, os principais sacerdotes e fariseus publicaram uma nota. Quem soubesse o paradeiro dele deveria informá-los. Eles estavam a postos para prendê-lo. João, capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus entrou em Betânia, onde vivia Lázaro, ressuscitado pouco tempo antes. Lázaro e suas irmãs convidaram Jesus para jantar em casa. Marta servia. Lázaro era um dos que estavam assentados à mesa com eles. Maria veio com um jarro de óleos aromáticos muito caros. Ungiu e massageou os pés de Jesus, e depois os enxugou com os cabelos. A fragrância dos óleos encheu a casa. Judas Iscariotes, um dos 12, que estava prestes a traí-lo, lamentou. Por que esse óleo não foi vendido e o dinheiro distribuído aos pobres? Seria fácil conseguir 300 moedas de prata por ele. Disse isso não porque se importava com os pobres, mas porque era ladrão. Era o tesoureiro do grupo e costumava se apropriar indevidamente do dinheiro que guardava. Jesus, porém, disse: Deixem-na em paz. Ela está antecipando e honrando o dia do meu sepultamento. Os pobres estão o tempo todo com vocês. Quanto a mim, nem sempre terão. Espalhou-se entre os judeus a notícia de que Jesus estava de volta à cidade. O povo então veio para ver não apenas Jesus, mas também Lázaro, que havia ressuscitado. Então os principais sacerdotes fizeram planos para matar Lázaro também, porque muitos dos judeus estavam crendo em Jesus por causa dele. No dia seguinte, uma multidão imensa que havia chegado para a festa soube que Jesus estava entrando em Jerusalém. Eles tiraram ramos de palmeiras e saíram para encontrá-lo aclamando: Hosana! Bendito é ele que vem em nome de Deus! Sim, o Rei de Israel! Jesus cavalgava um burrinho, como se lê nas Escrituras. Não temas, filha de Sião. Vejam como chega o seu rei, cavalgando um burrinho. Os discípulos, na ocasião, não perceberam o cumprimento de muitas passagens das Escrituras. Mas depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que tudo que estava escrito a respeito dele combinava com os acontecimentos. A multidão que havia estado com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo, levantando-o dos mortos, estava ali, relatando o que tinha presenciado. Foi por se espalhar a notícia desse último sinal de Deus que a multidão cresceu e se transformou num grande desfile de boas-vindas. Os fariseus, olhando a cena, protestaram: Está fora de controle, e todos vão atrás dele. Havia alguns gregos na cidade que tinham vindo para adorar na festa. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, na Galileia, e pediram: Queremos ver Jesus. Pode nos ajudar? Filipe contou a André, e ambos foram consultar Jesus. Ele respondeu: O tempo é agora. Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Ouçam com atenção. A não ser que o grão de trigo seja enterrado no solo e morra para o mundo, não será nada mais que um grão de trigo. Mas se for enterrado, irá brotar e se reproduzir muitas e muitas vezes. Do mesmo modo, qualquer um que se apega à própria vida apenas como ela é, a está destruindo. Mas se você perde sua vida sem criar obstáculos ao amor, você a terá para sempre, pois é a vida real e eterna. Se qualquer um de vocês quiser me servir, seja meu seguidor. Aí vocês estarão onde eu estiver,
prontos para servir. O Pai honrará e recompensará quem me servir. Agora estou angustiado. O que direi? Pai, livra-me. Não, pois é para isso que vim. Eu direi, Pai, manifesta a tua glória. Uma voz veio do céu. Eu o glorifiquei, e o glorificarei outra vez. A multidão que ouviu a voz disse: Foi um trovão! Outros disseram: Um anjo falou com ele! Jesus disse: A voz não falava a mim, mas a vocês. Neste momento o mundo está em crise. Satanás, o governante deste mundo, será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim e os reunirei ao meu redor. Ele disse isso para mostrar como iria morrer. Vozes na multidão responderam: Sabemos pela lei de Deus que o Messias permanece para sempre. Como pode ser necessário, como você diz, que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus disse: Por um breve tempo a luz ainda estará entre vocês. Andem nessa luz para que a escuridão não os destrua. Se vocês andam no escuro, não podem saber para onde estão indo. Se tem a luz, creiam na luz. Então a luz estará dentro de vocês, brilhando na vida de cada um, e vocês serão filhos da luz. Depois que acabou de falar, Jesus procurou um lugar para se esconder. Ele havia feito muitos sinais da parte de Deus, mas eles ainda não haviam entendido nada, nem creram nele. Era a prova de que o profeta Isaías estava certo. Deus, quem creu no que pregamos? Quem reconheceu o braço de Deus estendido e pronto para agir? Primeiro eles não acreditariam, assim não poderiam crer, mais uma vez como Isaías tinha dito. Os olhos deles estão fechados, o coração deles está endurecido, de modo que não verão com os olhos, nem perceberão com o coração, e se voltarão para mim, Deus, para que eu os cure. Isaías fez essa declaração depois de ter visto um vislumbre do brilho em profusão da glória de Deus que iria manifestar-se através do Messias. Apesar de tudo, um número considerável de líderes do povo creu em Jesus. Mas por causa dos fariseus, não faziam confissão pública. Eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Pressionados, preocupavam-se mais com a aprovação humana que com a glória de Deus. Jesus resumiu tudo neste pronunciamento. Quem crê em mim, crê não apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê está vendo aquele que me enviou. Eu sou a luz que veio ao mundo para que todo aquele que crer em mim não viva mais na escuridão. Se alguém ouve o que digo e não se importa, eu não o rejeito. Não vim para rejeitar o mundo, mas para salvar. Entretanto, vocês precisam saber que quem me rejeita, recusando-se a aceitar o que digo, está deliberadamente escolhendo a rejeição. A palavra feita carne que tenho anunciado e que sou eu, essa palavra e nenhuma outra é a palavra final. Não faço nada por minha conta. O Pai que me enviou deu-me uma ordem sobre o que dizer e como dizer. E sei exatamente o que seu mandamento produz: vida real e eterna. É tudo o que tenho a dizer. O que o Pai me disse, digo agora a vocês. João, capítulo 13. Às vésperas da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. O amor que dedicou aos seus queridos companheiros permaneceu até o fim. À hora da ceia, o diabo havia dominado Judas, filho de Simão, tendo tudo preparado para a traição. Jesus sabia que estava no comando, porque o Pai havia determinado assim. Ele tinha vindo de Deus e estava no caminho de volta para Deus. Então levantou-se da mesa, pôs a túnica de lado e vestiu um avental. Em seguida derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, secando-os com um avental. Quando chegou perto de Simão Pedro, o discípulo protestou: Senhor,
O senhor quer lavar os meus pés? Jesus respondeu: Agora você não entende o que estou fazendo, mas depois tudo vai ficar claro para você. Pedro insistiu: O senhor não vai lavar meus pés nunca! Jesus disse: Se eu não lavar, você não poderá ser parte do que estou fazendo. Senhor, disse Pedro, não apenas meus pés. Lave minhas mãos, lave minha cabeça. Jesus disse: Se tivessem tomado banho de manhã, vocês precisariam apenas lavar os pés agora e estariam limpos da cabeça aos pés. Minha preocupação, entendam, é com a santidade, não com a higiene. Porque agora vocês estão limpos, mas nem todos. Ele sabia quem o traía. Por isso disse, nem todos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a túnica e retomou seu lugar à mesa. Então ele disse: Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e estão certos. É o que eu sou. Então, se eu, o mestre e senhor, lavei os pés de vocês, lavem também os pés uns dos outros. Estabeleci um padrão aqui. O que eu fiz, façam também. Estou apenas destacando o óbvio. O empregado não está acima do patrão. O empregado não dá ordens ao seu empregador. Se vocês entendem o que estou dizendo, façam o que digo e vivam uma vida abençoada. Não incluo todos vocês nisso. Conheço muito bem aqueles que escolhi. Mas para não interferir no cumprimento desta passagem das Escrituras, aquele que comeu pão à minha mesa virou o calcanhar contra mim. Estou dizendo antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês acreditem que sou o que digo ser. Entendam bem, receber alguém que eu envio é o mesmo que me receber, e me receber é o mesmo que receber aquele que me enviou. Depois de ter dito essas coisas, Jesus mostrou-se visivelmente aborrecido, e então revelou um motivo. Um de vocês vai me trair. Os discípulos olharam um para o outro, imaginando de quem ele estava falando. Um dos discípulos, aquele que Jesus amava, estava reclinado com a cabeça sobre o ombro dele. Pedro pediu-lhe que perguntasse a Jesus quem era o traidor. Sendo o mais próximo, ele perguntou: Senhor, quem? Jesus respondeu: Aquele a quem eu der este pedaço de pão, depois de mergulhá-lo no prato. Então Jesus mergulhou o pedaço de pão e entregou-o a Judas, filho de Simão o Iscariotes. Assim que ele segurou o pedaço de pão, Satanás entrou nele. E Jesus lhe disse: Faça aquilo que você tem de fazer, e seja rápido. Ninguém ao redor da mesa entendeu o que Jesus quis dizer. Alguns pensaram que, sendo Judas o tesoureiro, o mestre havia lhe pedido que comprasse alguma coisa para os pobres. E sem soltar o pedaço de pão, Judas retirou-se. E era noite. Depois que ele saiu, Jesus declarou: Agora o Filho do Homem é visto pelo que é, e Deus é visto pelo que é nele. Quando Deus é visto nele, a glória de Deus se torna visível. Ao glorificá-lo, ele mesmo é glorificado. A glória está em toda parte. Filhos, vou ficar com vocês apenas mais um pouco. Vocês irão me procurar, mas como falei aos judeus, agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Deixem-me dar a vocês um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como amei vocês, amem uns aos outros. Dessa maneira todos irão reconhecer que vocês são meus discípulos, quando eles virem o amor que vocês têm uns pelos outros. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde é que o senhor vai? Jesus respondeu: Você não pode ir comigo agora. Fará isso mais tarde. Senhor, insistiu Pedro, por que não posso segui-lo agora? Eu daria minha vida pelo senhor. É mesmo? Você daria sua vida por mim? A verdade é que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. João, capítulo 14. Não permitam que esta situação os aflija.
Vocês confiam em Deus, não confiam? Confiem em mim. Há muitos lugares na casa do meu Pai. Se não fosse assim, acham que eu teria dito que vou preparar lugar para vocês? Mas se vou preparar lugar para vocês, significa que vou retornar e levá-los comigo, para que possam viver onde eu vivo. Vocês já sabem o caminho que vou tomar. Tomé disse então: Senhor, não temos ideia de para onde o Senhor vai. Por que pensa que sabemos o caminho? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e também a vida. Ninguém chega ao Pai sem mim. Se vocês me conhecessem de fato, conheceriam o Pai também. De agora em diante, vocês o conhecem, porque já o viram. Filipe implorou: Senhor, mostra-nos o Pai, então ficaremos contentes. Vocês me acompanham todo esse tempo e ainda não entendem. Ver a mim é ver o Pai. Então como podem perguntar onde está o Pai? Vocês não acreditam que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que digo não são simples palavras. Não as digo por conta própria. O Pai que vive em mim transforma cada palavra num ato divino. Creiam em mim. Estou no Pai e o Pai está em mim. Se não conseguem crer nisso, creiam no que vem, minhas obras. Quem confia em mim fará não apenas as coisas que faço, mas poderá até mesmo fazer coisas maiores, porque eu, em meu caminho para o Pai, dou a vocês o privilégio de fazer a mesma obra que tenho realizado. Podem contar com isso. De agora em diante, tudo o que pedirem em conformidade com o que eu sou e faço, vou conceder a vocês. É deste modo que o Pai será visto, pelo que Ele é no Filho. É isso que quero dizer. Seja o que for que pedirem, se for desse modo, vou fazer por vocês. Se vocês me amam, demonstrem esse amor, fazendo o que eu disse a vocês. Falarei com o Pai, e Ele providenciará outro amigo para que sempre haja alguém com vocês. Esse amigo é o Espírito da Verdade. O mundo sem Deus não pode recebê-lo, porque não tem olhos para vê-lo, e assim não sabe o que procurar. Mas vocês já o conhecem porque ele tem estado com vocês, e ainda estará em vocês. Não permitirei que vocês fiquem órfãos. Eu voltarei. Em pouco tempo o mundo não me verá mais, só vocês, porque estou vivo e vocês estão prestes a receber vida. Quando essa hora chegar, vocês vão saber sem sombra de dúvida que estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que estou em vocês. Aquele que conhece meus mandamentos e os guarda é quem me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me revelarei plenamente a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse: Senhor, o que o Senhor quer dizer quando afirma que está para se revelar a nós, mas não ao mundo? Porque o mundo sem amor, disse Jesus, é um mundo sem visão. Se alguém me ama, vai guardar minha palavra com o maior cuidado, e meu Pai o amará. Nós viveremos nele. Não me amar significa desobedecer às minhas palavras. A mensagem que vocês estão ouvindo não é minha. É a mensagem do Pai que me enviou. Digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês. O amigo, o Espírito Santo que o Pai enviará a meu pedido, irá esclarecer tudo para vocês. Ele vai lembrá-los de todas as coisas que ouviram de mim. Eu vou, mas os deixarei com assistência plena. É meu presente de despedida para vocês. Paz. Não os deixo como geralmente acontece com aquele sentimento de abandono. Portanto, não fiquem deprimidos nem perturbados. Vocês me ouviram dizer, vou embora, mas volto. Se vocês me amassem, estariam contentes pelo fato de eu estar voltando para o Pai, porque o Pai é o alvo e o propósito da minha vida. Estou adiantando os fatos antes que aconteçam, para que quando acontecerem, a confirmação aprofunde a fé que tem em mim. Não vou falar muito mais com vocês desta maneira, porque o chefe deste mundo sem Deus está prestes a atacar. Mas não se preocupem, ele não tem poder nem direito algum sobre mim. Para que o mundo saiba quanto amo o Pai, é que cumpro as instruções dele rigorosamente, até o último detalhe. Levantem-se, vamos embora. Está na hora de sair daqui.